Olá, amigos da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 2 de março de 2016. Vamos então às movimentações do nosso mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa e a gente tem diante de nós mais um dia de alta nesta quarta-feira, uma alta de 1,75%. Fazendo que o mercado vá além dos 44 mil pontos, né, que era um ponto importante. E o mercado basicamente, praticamente bateu nos 45 mil pontos. A faixa de alvo que eu vinha mencionando para esse repique a partir do final de janeiro era realmente essa faixa entre 44 e 45 mil pontos. 44 mil pontos é o ponto mais forte pelo gráfico diário, mas pelo gráfico semanal, o ponto mais crítico é 45 mil pontos. Tá? Com esse valor, mais aqui nos 45 mil pontos, a gente vai um pouquinho além da LTB desse canal de baixa, que opera desde maio de 2015, mas dá para dar uma ajustadinha, como a gente já viu, inclusive no rompimento, no teste, na verdade, não rompimento, né? Tá? Como eu mencionei ontem, o volume sendo alto e crescente, isso sustenta o movimento. É capaz do mercado ir um pouco mais. De tempos em tempos o mercado realmente nos surpreende com um movimento bastante grande. Pode ser esse momento. Então, de maneira geral, a gente tem que continuar agressivo na ponta compradora. E por mais que determinadas posições que a gente carrega estejam sobrecompradas, se atenha ao plano, né, de carregar o máximo possível. Tá? A gente tem combustível aí fora para realmente incendiar o nosso mercado no bom sentido, né, de botar o mercado para cima, e você sabe do que eu estou falando. Tá? Então, estando dentro, deixa o mercado fluir. Não há sinal de reversão ainda. Se aparecer o sinal de reversão, daí a gente ajusta a estratégia. Tá? Por enquanto, não há. Olhando no intraday, um detalhe, né? Passando rapidamente aqui pelos mercados lá de fora. O índice Dow Jones segue na sua movimentação altista, apesar de ter sido um dia de pequena movimentação, mas é importante perceber que o mercado tentou ir para baixo e não conseguiu, e no intraday se criou uma base de sustentação para um novo impulso de alta. O mercado americano deve seguir em alta. O S&P 500 futuro, mesmo cenário. Tentou um movimento corretivo, não foi muito longe, na verdade a gente fez aqui até um pullback comportado deste topo, e agora a gente bateu nesse último topo formado. O rompimento desse vai ser um bom sinal de alta para o pregão de amanhã. Mais lá fora ainda, eu não tenho os gráficos aqui para mostrar, mas China começou a subir legal, e Japão rompeu uma resistência bem importante. Então, de maneira geral, os mercados mundiais apontam para uma alta. Ok? No intraday nosso, então, na verdade, o gráfico do futuro. Esse aqui é o gráfico diário do índice futuro. Então, a gente já percebe que o futuro está aqui roçando, né, a linha de retorno no canal de alta, mas não há sinal de reversão. Pode prosseguir o movimento. O pregão de hoje foi mais difícil de operar, enquanto os últimos pregões foram direcionais.
Né? Bom, esse aqui de certa maneira foi, mas percebe que o mercado abriu em cima da linha d'água, ficou oscilando em cima da linha d'água, começou um movimento corretivo que não chegou num suporte forte que era aqui nem aqui, então ficou difícil entrar na posição comprada, e pelo fato de ter ido para cima e para baixo da linha d'água, mostrava um dia mais propenso a ser aquele tipo de pregão de ressaca, meio search and destroy. No final das contas não foi, o mercado acabou a partir do candle da 1h da tarde, firmando um movimento de alta, mas se a gente for considerar uma compra a partir desse candle aqui, sendo carregado, a gente vai ver que a gente não foi muito longe, o mercado não foi muito generoso nesse sentido, mas a gente segue no movimento de alta. A minha expectativa para o pregão de amanhã, que é quinta-feira, é de alta ainda, torcendo para que o mercado ofereça um setup bom para a gente operar. Em caso de correção, a gente sabe que a gente tem suporte então na mínima de hoje e nesta zona do topo do dia 23. O intraday do mercado americano nós já vimos, vamos ficar bem atentos ao rompimento dessa zona aqui no S&P 500 futuro. Daí é um bom gatilho para o movimento de alta no nosso mercado. O dólar ontem teve um movimento de queda importante, um viés baixista de curto prazo voltou, né? Mas é um gráfico que vem apresentando um movimento ruim de contração, é meio perigoso operar do ponto de vista de swing trade. A gente pode estar dentro de um grande retângulo, de um grande triângulo. Tá? Hoje a gente teve um movimento de queda, mas no intraday, a gente tem uma queda de 0,85 no dólar hoje. Mas no intraday, apesar de ter parecido um pregão fácil de operar, para mim, dentro do meu modelo, foi um pouquinho complicado. O dólar fez o que eu gostaria, né? Uma abertura respirando, o respiro foi bem pequenininho, foi uma leve alta em relação à linha d'água, né? E logo depois rompeu a linha d'água para baixo. Venda, sem sombra de dúvida. Né? Só que o mercado estopou pela média móvel de 9. Mas ainda abaixo do fundo que passou a ser resistência. Tá? Aí deu mais, no candle que estopou, voltou a dar sinal de venda na perda mínima, stop imediatamente acima, estopou de novo. Eu tenho a regra de não insistir, não tomar um terceiro stop pelo mesmo argumento. Né? Então eu acabei não operando aqui, ironias do mercado, foi aqui que o mercado realmente deslanchou. E eu poderia ter feito uma bela uma grana. Então dentro do meu modelo, dentro da análise foi ok, mas o operacional foi um pouco mais difícil. Tá? E como o dólar fechou? O dólar fechou amplamente dominado pela pressão vendedora. Movimento de queda e o restante do pregão ficou andando de lado, as bandas estão bem estreitas. E o que nós temos aqui? Um possível opening power breakdown para amanhã. Tá? Então eu fico bem atento à perda mínima de hoje. Isso para os mais agressivos já gera uma oportunidade de trade. Ok? Se tiver uma abertura em gap de alta, vou torcer pelo rompimento da linha d'água para baixo, também dando provavelmente daí um bom trade. A faixa de resistência está nesta linha aqui, o fundo do dia 25 e esse topinho do início do pregão de hoje. O juro B1F18 ontem começou a pesar, né? Hoje teve um dia zerado, variação 0, é um doji, mas o viés continua sendo baixista. Hoje teve cupom, já saiu o cupom, eles mantiveram a taxa de juros. Vamos então para as ações. Vale. Nos chamou a atenção ontem para a força da Vale, entrada de volume, ela indicando que provavelmente ia testar essa faixa de resistência de novo. Era um ponto confortável para abrir swing trade, como mencionei para vocês, mas tinha um momento favorável para operações na ponta compradora no intraday. Vale subiu 8,12% e rompeu essa resistência por volta dos 9,60, a Vale 5, e a próxima faixa de resistência está lá nos 10,75. Minha expectativa é que o papel continue em alta. A Vale 3, mesmo movimento, até uma alta mais forte, 11%, rompendo uma zona importante de resistência em 13,50, que possivelmente pode, a partir de agora,
ser um suporte para os preços. Tá? Se o papel começar a corrigir, esses 13,50 deve dar trabalho para um movimento de queda. Esses dois papéis ofereceram boas entradas. A gente mencionou ontem do Opening Power Breakout para a Vale, tanto a Vale 3 quanto a Vale 5. Acho que a Vale 3 estava melhor, deixa eu lembrar. Não, a Vale 5 estava melhor. Fizeram um belo movimento e para quem não fez essa entrada, o papel ainda permitiu um trade rompimento de primeiro movimento. Tá? Em especial na Vale 3, que foi o trade que a gente fez. Só que a gente buscou o alvo da volatilidade. Vou pegar aqui a Vale 3. Que dava aqui assim, né? Não dá para imaginar que o mercado ia fazer tudo isso. Mas 6% a mais. Foi um tremendo movimento. Tá? E tem possibilidade de continuar. A Petrobras finalmente começou a fluir. Segue ganhando volume, repara. Lembrem, volume sustenta movimento. Então, tá com cara de prosseguir no movimento de alta, a gente não está batendo nenhuma resistência. Tá? Pelo contrário, a Petrobras hoje deixa claro que realmente rompeu essa congestão num fundo. Rompeu, pullback, está indo embora. Tá? Ela pode prosseguir no movimento de alta e resistência a gente tem só no fundo de setembro. Por volta lá dos 6,45, 6,50. O petróleo está quase rompendo um W, né, um fundo duplo, que pode sustentar esse movimento. PTR3 também consegue romper essa faixa de resistência por volta dos 7,70. E agora os papéis ficam meio em pé de igualdade. Os dois têm um obstáculo próximo. PTR3 subiu 7%, PTR4 subiu 6,40%. Mas eu ainda me manteria na PTR4, mas os dois papéis são muito próximos. Tá? Ambev teve um dia corretivo, nada demais, deve prosseguir num movimento de alta em busca dos 18,60, talvez corrija um pouco mais, mas o desenrolar do papel deve ser em direção a essa faixa de resistência. Não há qualquer motivo para vender esse ativo. Setor siderurgia, Gerdau subiu um pouco mais, não chegou a acionar o cenário de venda pela perda mínima de ontem, eu não vejo nada a ser feito, um papel que está bagunçado. CSNA não perdeu a mínima de ontem, tá? Prossegue no movimento de alta, vai deixando para trás essas máximas, ganha volume, deve buscar realmente 6,15. No intraday a gente mencionava a possibilidade, desde ontem, né, de operar esse rompimento aqui. Nós vimos o rompimento, mas ele ficou meio esticado. A gente ficou esperando um processo de pullback, um gift. Demorou para acontecer, não convenceu muito, a gente acabou não fazendo nenhum trade aí. Mas o papel segue num zigue-zague ascendente e deve seguir em alta. Ultimamente eu venho falando Uzi Minas lixo, né? Mas olhando um pouco melhor esse gráfico, agora principalmente olhando a Uzi em 3, tá? A gente vê aqui uma cunha descendente com um padrão altista. Se, eu não estou dizendo que é compra, mas se houver um rompimento aqui dessa LTB, a gente pode ter uma compra interessante na Uzi Minas que foi deixada para trás. Né? A Uzi em 5 também tem um cenário razoavelmente interessante de um triângulo simétrico. Vamos ver para onde rompe. Né? Pela movimentação da Uzi em 13 e pelo cenário geral do mercado, eu apostaria no rompimento para cima. E por mais que seja um lixo, né, uma tosqueira, virou uma opção perpétua, nada impede que esse papel suba 20, 30, 40%. Tá? É só a gente entender que é um cenário de total especulação. Bom, setor bancário. Bradesco seguiu em alta, firme e forte, deve fluir em busca da média móvel de 200. Esse é um tipo de cenário, o típico cenário ao qual eu me referia antes. Parece que está sobrecomprado. Mas está indo, deixa aí, não tem por que antecipar a saída, porque o mercado pode subir em linha reta. Tá? Itaú confirmou a compra de ontem, já subiu legal, tem espaço para subir mais, e correções nesses papéis devem ser vistas como oportunidades de compra. Tá? Banco do Brasil também sobe bem, a gente já tinha compra desde ontem pela superação da máxima de ontem, foi acionada hoje, também bastante volume entrando. O Banco do Brasil tem um bom espaço pela frente, sem obstáculo. Tá? Seguindo aí na linha dos bancos, a gente pode olhar BBTG11, que hoje novamente deu uma puxada. Não ficou em nada atrás dos demais bancos e tem um bom espaço também para fluir. Banrisul não tinha nenhum setup, mas também subiu forte, até foi o que mais subiu hoje.
Mas não há muito o que fazer nesse ativo aí não. A resistência 6,70. Ainda outros ativos. Nós falamos de BBTG, a gente pode falar de Brasil Farma. Brasil Farma chamou a atenção. Nesta barra e nesta barra, aqui foi o resultado, trade encerrado, né? Compra. Mas agora o papel parece retomar o movimento, começa a ganhar um pouquinho mais de volume. Ontem ainda ficava meio indefinido, mas hoje deixa mais claro que uma perna de alta se iniciou. Alguém mais agressivo pode ficar atento a compras aí, porque o papel tem todo o jeito de buscar novamente a faixa do 7,13. Não estou dizendo que é compra, estou dizendo que pode ser avaliada uma compra, principalmente na superação da máxima de hoje, stop abaixo da mínima, entendendo isso mais ou menos como um papel que abriu num gap de fuga e se manteve basicamente no gap de fuga. A LSC3, nós falamos sobre esse papel ontem, né? Tentou o rompimento, mas não deixou muito claro. Se tivesse tido mais volume, a gente poderia ter sido mais agressivo. E hoje deu uma bela de uma puxada. Apesar desse candle bem grande, a variação não foi tão grande, assim, 3,21%. O papel não tem muita volatilidade. Mas percebe que ele sai de um fundo. Pode até ser um grande fundo duplo. Mas no momento a gente tem que apostar num grande retângulo com resistência importante em 12,5. E a partir desse candle, provavelmente o papel vem buscar os 12,5. Tá? BGI H16. O pessoal pediu para falar de boi gordo. E olha esse movimento que o vencimento agora de março, do finalzinho de março fez. É uma barra de ignição baixista. A perda mínima seria um sinal de venda. Mas eu particularmente não gosto de operar boi. Tá? Então, só estou chamando a atenção. Falando de commodities, a gente pode olhar o milho, segue em alta. Até deu um novo impulso no pregão de hoje. Não perdeu nenhuma mínima ao longo de todo esse movimento, que é uma característica até dessa commodity agrícola. É bem direcional. CCMK 16, que é o contrato atual, também segue em alta. Qualquer correção a partir daqui agora com certeza tem na faixa 41,50 um suporte bem importante. BTW3, a gente falou de BTW3 não faz muito tempo, né? O papel testando uma zona de fundos dentro de uma tendência de baixa, depois de um rompimento importante no dia 12 de fevereiro. Não acionou a venda possível aqui no dia 29 e hoje dá um sinal até mais forte, porque o candle é mais amplo, testa a média móvel de 20 períodos, estressa a zona de resistência. A perda mínima seria um sinal. Mas acho que este é aquele tipo de cenário que compensa se tu for querer operar na venda enquanto o mercado inteiro está subindo. Esperar o rompimento dessa LTD com candle de força baixista. Okay? Eu menciono porque a ideia aqui do farol é ser uma mão na roda para quem gosta de análise técnica. Eu já passo aí vários cenários e vocês decidem o que fazer com eles. BVMF. BVMF segue numa alta forte em busca do do topo de novembro em 12,75. A resistência tem uma resistência mais do passado em 12,95, R$13. Vai ser bem difícil do papel passar por esse ponto. Deve chegar lá, crescente de volume, repara. E, inclusive, com o pregão de hoje, nós temos aí um possível Opening Power Breakout. CESP, nós mencionamos CESP ontem, né? Poderia fazer um movimento de alta hoje. Tinha feito um Dunningham ontem, finalizado provavelmente um processo de pullback e está fluindo bem. Né? Alguns, quem quiser forçar uma compra aqui, está amplamente autorizado. A gente tem o que a gente pode dizer que é um master bandeira para muitos. Tá? Mas enfim, o papel tem espaço para subir, está se comportando bem. CL3. Ontem ameaçou rompendo um pivô, hoje rompeu. Pode até ser uma compra. Eu gostaria que tivesse segurado um pouquinho mais, ou que o volume de hoje fosse mais forte. A média de 20 períodos ainda está apontando para baixo. Pode subir. Eu vou esperar por um processo de pullback. Se acontecer, melhor. Se não acontecer, tem vários outros papéis. Ether 3. Eu cheguei a colocar na lista de papéis. Pessoal, tem gente que deve assistir isso aqui no YouTube, mas tem a página do Farol. Não sei se vocês sabem a diferença. Na página do Farol existem listagens de trades. Eu falo aqui de vários papéis, mas deixa eu puxar aqui. Eu não atualizei, obviamente, o
farol ainda, porque eu estou gravando. Mas aqui está a página do farol. Tem os papéis mencionados em ordem, no geral, cronológica, papéis do método Leandro e papéis aqui já bem mastigados. Esses papéis que eu estou comentando. Tá? Então, opa, fiz nhaca aqui. Okay. Perdão, pessoal, como eu faço tudo ao vivo, isso acontece. Bom, o que eu queria dizer é que ontem a gente chegou a botar Ether 3 na lista de papéis, né, como uma barra de ignição baixista, mas não cheguei a mencionar. E hoje ela perdeu a mínima dessa barra e realmente deu uma pancada, teria alcançado o alvo. E com isso vai rompendo um fundo de longo prazo, que foi o fundo de setembro, marcado ali por volta de 1,70. Esse papel deve ir para casa dos R$1. Prosseguindo, Fibria. Fibria chamou a atenção recentemente, né, pelo rompimento aqui de um pivô. Eu mencionei que seria o cenário de acionar, buscar o acionamento pela superação da máxima. Não houve acionamento e hoje o papel frustra. Quem entrou no rompimento foi estopado, não há dúvida nenhuma. E por ter sido um rompimento falso, o papel pode realmente pesar para baixo. Tá? A gente tem aqui uma barra de ignição. Uma barra de ignição altista, que fez esse movimento, e agora uma barra de ignição baixista. Tá? Se houver perda na mínima, a gente pode pensar numa venda com situação na máxima, o alvo provável é o fundo de fevereiro, mas a mínima tem que ser perdida. Tá? Kepler-Weber está rompendo uma congestão num fundo que também pode ser vista como um triângulo ascendente. Ok? Faz isso com bom volume. Eu não sou muito fã de rompimento em 2 candles, mas é um rompimento. As bandas estão se abrindo. É um papel que tem uma simetria boa. Tá? Movimento forte para baixo. A gente pode ter um movimento forte para cima. O mercado está aquecido. Então, me parece uma boa compra. Tá? Contra essa tendência primária de baixa. Magazine Luiza acionou o mastro bandeira de ontem. E deve dar continuidade de movimento de alta. O volume crescente é bem positivo. Está confirmado o rompimento da média móvel de 200, próximo obstáculo na casa dos 30,50. MRV3 gerou a venda, né? Perdeu a mínima de ontem, fechou a próxima mínima, entrou um bom volume e por isso, inclusive com essa boa entrada de volume, a gente provavelmente vai ter a continuidade desse movimento de queda. Esse é o cenário clássico de reversão por estrela. Quando você faz os cursos de análise técnica por aí, o pessoal fala uma estrelinha, um candle pequeno, perdeu a mínima venda. A maior parte das vezes não dá certo. O mais correto é realmente esperar ter uma estrela e depois um candle forte na direção contrária e tu opera a partir desse candle forte. Então a gente poderia até buscar a venda a partir da perda dessa mínima com stop acima dessa máxima. O papel tende realmente agora a um movimento de queda e também dá para buscar a operação no intraday. Ela aconteceu. Natura tenta o rompimento da resistência aqui dos 28,50. Não ficou claro. Pode até fluir. Tá? Porque a gente tem um candle de corpo. O corpo é razoável. Mas eu chamo a atenção para o day trade que ela deu. Né? Chamou a atenção no farol não, no LS Live hoje, nessa barra elefante. O papel acionou e de repente fez um movimento de 6,5% de alta. Foi bem interessante. Rumo 3 prossegue no movimento de alta, já ofereceu aí uns 15% de alta desde o acionamento, só que não fechou muito bonito hoje, tem uma estrelinha, a perda mínima, nesse caso pode detonar um movimento corretivo, no mínimo o sujeito deve proteger a posição comprada. Tá? A não ser que realmente queira assumir um risco maior para conseguir um retorno muito maior na hipótese desse papel prosseguir em alta e buscar a faixa, sei lá, dos 6. Tá? Mas no curto prazo agora surgiu o risco do papel oferecer uma correçãozinha. São Martinho rompeu com bom volume, rompeu um retângulo de 4 meses, é topo histórico dentro de uma tendência de alta primária, é um cenário muito bom. Né? Então gera uma compra bem importante, São Martinho.
SMTO3. TIMP3. Tinha visto que o papel estava ficando forte, vem subindo, agora começa a mostrar um pouco de fraqueza, mas eu não buscaria a venda aqui ainda. O papel ainda tem um pouquinho mais de espaço para subir. E por fim, VVAR11. Pode ter gerado stop para a posição de swing trade porque perdeu a mínima de ontem, depois disparou e provavelmente deve seguir em alta em busca da faixa aqui dos 5,20. Então pessoal, acho que falei tudo que tinha para falar. Esses foram os movimentos mais significativos do ponto de vista de análise técnica, na minha opinião. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.